Salve pessoal, eu sou o Ricardo Tchaikovsky e esse é mais um vídeo respondendo as pessoas que se manifestam aí no meu canal. Como eu disse no vídeo anterior, eu tô tirando um tempo aí para responder algumas pessoas que eu acho que é pertinente, né? Que de repente a gente possa extrair alguma informação bacana, né, disso. E aqui tem um outro, um amigo inscrito, que ele escreveu o seguinte no vídeo que eu fiz sobre o culto aos mortos, né? Ricardo, acompanho seu trabalho há um certo tempo, mas com todo o respeito, irmão, no meu ponto de vista, essa corrente moderna LTJ 49 é uma quiumbanda, entre aspas, travestida de quimbanda, entre aspas. Essa mescla com o luciferianismo e bruxaria europeia, no meu ver, deturpam e ferem as tradições primordiais ao culto de Exu. Entendo o que você falou sobre ser um culto aos ancestrais, diferenciando do aspecto de Exu como orixá. Então temos o lado da Umbanda, nação, candomblé, ele colocou só separando aí pela barra, que são fatores primordiais, no meu ver, para equilibrar as energias. Esse pessoal, pelo pouco que acompanhei, tem uma postura agressiva, não generalizando, entre aspas, entre parênteses, né? Não vejo como esse caminho vai iluminar alguém de alguma forma. Seria o mesmo que pegar os meus conceitos e ideologias pessoais e criar uma tradição ou escola espiritual, onde, por exemplo, eu pego um ponto riscado de um caboclo, coloco no meio do triângulo da arte, mudo algumas coisas da ritualística, escrevo um livro Umbanda Goética e pá, surge uma nova egrégora New School. Não quero ser ofensivo nem desrespeitoso, mas acho que as pessoas já são portais quilifóticos ambulantes. Não vejo como melhorar isso se enfiando de cabeça nos túneis de Sete, como alegam os luciferianos, caoístas, satanistas, etc. Paz e luz. Então vamos, né, responder o amigo. Lembrando que eu faço parte da corrente LTJ 49, que eu já falei isso publicamente mais de umas vezes, né? E que eu faço parte todo desse enredo aí que está sendo construído, né? Então, vamos lá. Acompanhe seu trabalho há um certo tempo. Acompanha mesmo, né? Não sei. Mas com todo respeito, irmão. Tô vendo. No meu ponto de vista, essa corrente moderna LTJ 49 é uma quiumbanda, entre aspas. Então, quiumbanda é um nome que foi dado, né, para se referir aí à nossa corrente. Eu nem sei se o irmão sabe disso. Por um pseudo-sacerdote, um cara que foi desmascarado, né, e que foi já sabem que é charlatão, inclusive está foragido, né, que há algum tempo ele posou de autoridade aí da Quimbanda e ele que desenvolveu esse termo. Tá bom? Mas esse cara já é passado, nem sei se está vivo ainda, né? Travestida de Quimbanda, entre aspas. Essa mescla com luciferianismo e bruxaria europeia, no meu ver, deturparam e ferem as tradições primordiais ao culto de Exu. Então vamos lá. Nossa tradição de Quimbanda, ela surgiu no início do século XX, né, na região de Cachoeira da Bahia, pelo sacerdote João de Exu, né? Foi ele o primeiro que a gente considera como o pai de toda a nossa corrente mística, tá? Eu não sei o quão novo e quão moderno isso pode soar para vocês, mas acontece que a maioria das quimbandas que a gente vê por aí, elas são do século XX, elas são modernas. Porque antes do século XX, ninguém referia a essas práticas religiosas como quimbanda, né? Existiam os cultos menores que eles não eram a quimbanda essencialmente, né? Mas eles tinham muitos elementos que hoje foram reagrupados e rearranjados na quimbanda. Então você tinha a macumba carioca, tinha até algumas coisas do próprio catimbó e outras religiões aí que eram todas denominadas, tinha as macaias ali
nos canaviais e tal. Então tinham muitos desses cultos menores que acabaram formando todo o enredo de formação da Quimbanda, tá bom? A questão, né, do sincretismo religioso, de você usar elementos diversos, está na essência da própria religião. Tá? Não existe a religião a nível institucional que não faça esse recurso. Né? Se você pegar o próprio catolicismo, do qual o cristianismo foi o próprio cristianismo, do qual o catolicismo foi durante muito tempo a expressão máxima do cristianismo. Você vai ver, se você pega a Igreja Católica dos primórdios com a Igreja Católica de hoje, você vai notar muitas diferenças. Né? E por que isso acontece? Porque as tradições elas vão se adaptando aos tempos e vão absorvendo ensinamentos dos membros que vão vão se conectando à corrente. Então chegam pessoas com enredos e histórias próprias, chegam pessoas com suas próprias ideias em mente, assim como chegam espíritos, né, que estavam em outras regiões e acabam se acoplando àquela egrégora. Tá? Então, toda religião por si só ela é adaptativa, né? Porque ela vai se adaptando com a passagem do tempo. Embora os tradicionalistas conservadores eles digam que não é o que acontece na realidade. Toda tradição ela sofre a influência do tempo onde ela está estabelecida. Tá? Então, se a gente pega agora as religiões de matriz africana, né? A gente pega, igual você falou aí, da Umbanda. A Umbanda é um sincretismo nascido de parte desses cultos menores que eu falei com o catolicismo e o espiritismo. Então, a Umbanda absorveu nas suas correntes uma boa parte da filosofia judaico-cristã e dos conceitos espíritas. Né? Então, a própria Umbanda ela também é uma versão sincrética, tal qual a Quimbanda. Os próprios cultos de nação e o candomblé, eles não são essencialmente puros. Se você pega o candomblé como é praticado no Brasil, ele tem muito pouco a ver com as religiões africanas que estão agora lá na atualidade. Né? Por quê? Porque aqui ele se manifestou de uma maneira diversa, também influenciada pelo cristianismo e catolicismo. Então a Quimbanda, essa que nós praticamos, ela sofreu sim a influência da bruxaria europeia, tá? Assim como também sofreu a influência do cristianismo e do catolicismo, porque todo mundo que nasce no Brasil já sofre essa influência naturalmente. E também você não citou aqui, mas a gente pegou muitos aspectos da gnose indígena, né? Muitos dos praticantes, inclusive, eram índios, né? Alguns dos praticantes da nossa corrente eram índios mesmo. Não pessoas brancas que foram lá na aldeia. Não, índios. A gente teve índios na nossa corrente. Então, assim, esse sincretismo que ocorreu é natural. E você negar esse sincretismo que ocorreu, você está negando todas as religiões, porque praticamente todas as religiões que a gente conhece, em menor grau, né, receberam influência de outras religiões, né? Budismo, shintoísmo, né? O hinduísmo, a gente conhece como hinduísmo, mas se você analisar a essência do hinduísmo, o hinduísmo são várias religiões menores que estão ali coexistindo sobre um nome de hinduísmo. Né? Então, assim, se você ataca a nossa tradição, se você não concorda com a nossa tradição por causa desse sincretismo, você não concorda com nenhuma religião estabelecida, porque todas elas têm sincretismo. O fato de a gente dar destaque à bruxaria europeia, que na verdade é a bruxaria ibérica, que também, aliás, a bruxaria ibérica ela também foi influenciada pelo catolicismo. Né? Então, assim, então você está tirando todo o enredo da feitiçaria popular do Brasil. Né? Todo as lendas que na formação de uma religião também entram os mitos e lendas de um povo. Né? Então os mitos e lendas, a bruxaria, a mandinga, a bruxaria, ela faz parte
da cultura do povo brasileiro. E a quimbanda, por ser uma expressão não só religiosa, mas também cultural, ela absorve esses conceitos, tá bom? Então, assim, você negar isso, você fala que esse sincretismo deturpa a religião, então isso se aplica a todas as religiões. Então não tem nenhuma religião que é essencialmente é, pura, tá? E o luciferianismo entra onde nessa história, né? O luciferianismo, ele entrou, apesar de ser uma filosofia moderna, ele foi um jeito que nós achamos de expressar algo que nós já sentíamos no nosso peito, tá? Porque a Kimbanda, dentro da nossa opinião, ela sempre foi um movimento de resistência, né? E quem melhor para simbolizar do que a resistência do que o primeiro rebelde, segundo o mito cristão, né? Então, adotamos Lúcifer, embora se você for no dia a dia lá em qualquer templo LTJ, você vai ver que isso aí é bem diluído, não é uma coisa que a gente faz referência a Lúcifer, né? A gente, como eu disse no vídeo anterior, a gente é um culto ancestral, né? A gente usa essas questões mais num quesito simbólico, né? E outra coisa que um quimbandeiro sempre busca é a sabedoria. E Lúcifer, na figura de Prometeu, é o símbolo desse conhecimento, dessa sabedoria que nós buscamos, né? Então é aí que entra o luciferianismo na história, tá? Mas ele entra como uma ideologia e, como eu já disse em outros vídeos, essa ideologia ela não é uniforme em todos os luciferianos. Então não dá para comparar a nossa visão de luciferianismo com a visão, por exemplo, do Michael Ford ou com a visão do bruxo Luiz de Lúcifer ou com a visão do Jorge de Lúcifer lá do Rio de Janeiro. Eles têm outro entendimento a esse mesmo respeito, né? Então, assim, não dá para você generalizar, igual você colocou barra, 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 porque, assim, cada um vai manifestar essa visão de uma maneira diferente, né? É, essas questões, então essa questão aí que você coloca depois, né? Que você acha que os orixás, eles são fundamentais para equilibrar as energias. Aqui eu vou fazer uma crítica um pouco mais incisiva, não só ao povo de branco, mas eu vou fazer a todas as religiões do caminho da mão direita, que se dizem os bastiões da moralidade e os bastiões do bem da humanidade, né? Acontece que eles têm hegemonia, né, sobre o comportamento humano, né? Se você vê no Brasil, mais de 90% da população se declara cristã, né? Então, como pode alguns movimentos que estão aí, né, dominando a coletividade humana, como pode, apesar disso, igual você colocou aí, as pessoas continuarem sendo portais clifóticos, né? Isso significa que vocês estão sendo ineficientes, né? Então, assim, nós vemos pessoas dentro do caminho da mão direita pregando uma moralidade qual não seguem, né? Então, a maioria das pessoas não seguem essa moralidade, né? Que vocês pregam como se essa moralidade fosse o que fizesse a diferença na humanidade. Não é, entendeu? Nenhuma dessas religiões, nenhum desses movimentos de mão direita, ordens iniciáticas, ele foi capaz de melhorar expressivamente o mundo, tá? Aí você vai falar, ah, não, mas existiram cristãos que conseguiram se iluminar, existiram cristãos que foram foda. Sim, existiram, né? Mas isso mais por mérito pessoal dele do que propriamente pela filosofia ou religião que eles seguiam, tá bom? É, Aí eu tô mais ali pro lado dos ateus que acham melhor desviar esse recurso energético que é metido para essas religiões, recursos financeiros, para as questões da ciência, né? Porque a ciência ela salva muito mais vidas e é muito melhor para a humanidade, apesar de que o homem ele deturpa e profana tudo que ele toca.
Entendeu? Então, assim, um remédio vai ser usado como veneno em um momento ou outro, tá? E é isso que eu acho que vocês fazem e chamam de equilíbrio de energia, né? Na verdade, vocês que estão desequilibrados. Na verdade, eu acho sim que se você pender só para o positivismo e pender só para paz e amor e bondade e luz no coração, você muito facilmente vai se desvirtuar e vai se perder no caminho. E eu tenho fatos para comprovar que isso é verdade. Você pode ver a enorme quantidade de sacerdotes aí que fazem merda em nome da religião, pedófilos, molestadores de mulheres, assassinos, traficantes, e o caramba. Ah, você fala, isso não é exclusivo de mão direita, não, não. Mas um cara de mão esquerda, ele sabe da sombra dele. Entendeu? Então é por isso que a gente estuda esses caminhos que você fala que não vai evoluir ninguém. Porque para você conseguir fazer algo de bom realmente, você tem que entender seu lado ruim, tá? Porque senão, mais cedo ou mais tarde, você vai ser traído por você mesmo, tá? E por que que essas new schools então surgem? Porque as respostas que a sua religião e as religiões de mão direita estão dando para as pessoas não estão alimentando a alma dessas pessoas, não estão servindo para transformar essas pessoas em pessoas melhores. E quando uma resposta não te serve, você vai buscar outras respostas. Então é por isso que se criam essas new schools que você falou, tá? É por isso que eles estudam Kilifortes, Camistet, Tony Stet, essas coisas, justamente para compreender o lado mal que vocês renegam. E esse lado mal, quando é renegado por vocês, acaba explodindo em comportamentos desequilibrados. Então eu inverto aí a sua colocação e coloco que eu acho que o caminho que você segue, que esse caminho espiritual que você segue da mão direita, esse sim, eu falo para você que não ilumina ninguém, né? Que não ilumina ninguém de forma alguma. Os que conseguiram foi por esforço próprio e não por nenhuma filosofia ou prática espiritual que eles fizeram sobre as asas dessa egrégora que, na minha opinião, só escraviza e só quer robôs e máquinas. Entendeu? Então, assim, você chega em uma atitude passivo-agressiva, né? Ao mesmo tempo que você chega, paz e luz e tal, você chega também nas entrelinhas profundamente incomodado, profundamente agressivo, né? Porque é mesmo que você não tenha notado, né? Você sabe que eu pertenço a essa egrégora, né? Então, quando você coloca eles, você não está falando deles, você está falando de mim, porque eu publicamente falei que eu sou da egrégora, né? Então você fala assim que nós temos a postura agressiva. Mas nenhum membro da corrente LTJ vai em nenhuma página de crente, nenhuma página de nenhum caminho espiritual falar lá do seu caminho. Por mais que no nosso íntimo a gente ache que você de repente está errando, não cabe a gente falar sem você ter perguntado. Então, isso para mim é uma postura agressiva. Agora, porque tem membros da corrente que gostam de black metal, dark metal e usa roupa preta, não significa que eles sejam agressivos, né? Todos nós temos família, temos filhos, temos pai, mãe, todos nós gostamos de festa, gostamos de interagir com as pessoas, nós somos seres humanos igual a todo mundo, tá bom? Então, assim, a agressividade, ela, ela aparece muito para quem se deixa levar só pela superficialidade, né, e pelas aparências, né? E eu acredito que a sua própria religião diz, né, como que isso é negativo. Então, passe mais tempo estudando os textos sagrados da sua religião. Quem sabe você é o primeiro aí a escolher, a ter alguma positividade dessa. Porque para o mundo, esses caminhos de luz e paz não estão ajudando, não. Pelo contrário, né? A única coisa positiva que a gente tem é quando as pessoas se desprendem desse caminho e se concentram no que tem que fazer aqui na realidade física, né?
Aí a gente vê as evoluções científicas, a gente vê as pessoas evoluindo. E é por isso que eu queria convidar vocês, né, para a Sociedade de Estudos Luciferiano, a Sociedade Esotérica de Estudos, a Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos, tá bom? Desculpa, mas é esse que é o nome oficial. Que é assim, tentar achar essas respostas, né? Tentar estudar, cara, nunca vai fazer mal, né? Estudar nunca vai fazer mal. É, a gente vai sempre se pautar na responsabilidade e no equilíbrio, né? É, eu sou uma figura pública, eu ponho minha cara aqui e eu não quero que ninguém que siga meus ensinamentos tenha problemas aí, se matem ou tenha qualquer espécie de prejuízo na sua vida. Portanto, tudo que eu coloco aqui é com imensa responsabilidade e a sociedade luciferiana vai ser mais responsável ainda. Eu não estou sozinho nessa empreitada, tem outras pessoas que estão aí me acompanhando, tá bom? Então, se você quiser dar um voto de confiança para o meu trabalho, tamo junto, né? Vou elucidar melhor essas questões, essas histórias, com dentro das monografias, com pesquisa bibliográfica, com fotos, para vocês verem onde que está cada coisa que eu falei, da onde eu tirei aquilo, da onde eu tirei isso, para você mesmo depois estudar lá e ver se eu estou falando verdade ou mentira, e você mesmo saber o que é verdade, porque muitas pessoas nem sabem o que é verdade. Então, é essa linha. A Sociedade Luciferiana é porque nós somos um grupo rebelde, que a gente quer mudar esse panorama. Eu não estou gostando, eu não gosto da nossa sociedade. Os caras vão falar, revolucionário, gosto de conservador, revolucionário nunca mudou nada, não sei. Nós vamos mudar. Eu não estou gostando da sociedade como ela está e eu estou tentando fazer alguma coisa para mudar mesmo. E é por aí que eu vou seguir, tá bom? E se você acredita nisso, vem comigo que a gente vai estudar e vai fazer coisa prática para a gente conquistar nossos sonhos e nossos objetivos, tá bom? Semana que vem eu vou colocar os detalhes aí, tá bom? E aí você sabe como que a gente vai fazer. Abração, sou Ricardo Tchaikovsky, força e honra.